Nós precisamos
pessoas que vão fazer a diferença. E pode ter certeza que Deus está levantando novos Timóteos. Então, capítulo 4, versículos 1, 2 e 3. Conjuro-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus, que há de julgar os vivos e os mortos na sua vida e no seu reino, que pregues a palavra, instes o tempo e fora de tempo, redarguas, repreendas, exortes com toda a longanimidade, paciência e doutrina. Por que, Paulo? Porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias concupiscências. Nós temos que alertar o nosso povo sobre isso. Por quê? O que é a concupiscência? O desejo desenfreado da carne, o desejo natural da pessoa, que às vezes está contra a palavra de Deus. E quando está contra a palavra de Deus, aquela pessoa, puxa, ela quer fazer aquilo, mas sabe que a palavra condena. Ela quer fazer aquilo, mas sabe que aquilo é contra a palavra de Deus. Então o que ela vai fazer? Ela vai procurar, ela vai fuçar. Já ouviu esse termo, fuçar? Ela vai procurar, vai fuçar o quê? Um pregador, uma doutrina, um doutor, uma pessoa que pregue, que fale de acordo com as suas convicções. E ela acaba caindo. É coisa séria. Muita gente não gosta de ouvir o que a palavra de Deus tem. Por exemplo, o Herodes não gostou. Marcos capítulo 6, versículo 17. Herodes era rei da Judéia. E não importa quem é a pessoa, o pregador, o homem de Deus, a mulher de Deus, não deve reter a palavra, não. Capítulo 6, Marcos, é o segundo livro do Novo Testamento, versículo 17. 6:17. Diz assim: porquanto o mesmo Herodes mandara prender a João e encerrá-lo manietado no cárcere, por causa de Herodias, mulher de Filipe, seu irmão, porquanto tinha casado com ela. Quer dizer, ele foi mandado para a prisão, foi colocado na prisão não porque usava drogas, não porque tinha matado alguém, não porque tinha roubado alguém. Foi colocado na cadeia por quê? Por causa da mulher de Herodes, que era a mulher do irmão dele. Pois João dizia a Herodes: não te é lícito possuir a mulher do teu? Mas não é, irmão. Jesus foi mais amplo ainda, quando ele diz que não te é lícito nem desejar a mulher do teu irmão. Não é só inteiramente possuir, não. Nem pensar na mulher do teu irmão. Verdade. Na hora de dizer, é mulher do meu irmão. E quando se o diabo retrocessa a tentação, você tem que ser claro com o diabo, bem aberto, ser assim, fora Satanás, ele é mulher do meu irmão. É marido da minha irmã. Ou não é minha mulher, ou não é o meu marido. Você tem que ser sincero. Mas o Herodes não queria. E você vai ver que o Herodes até gostava do João Batista. Diz assim, e Herodias o espiava e queria matá-lo, mas não podia. Por quando Herodes temia João, sabendo que era varão justo e santo, e guardavam com segurança e fazia muitas coisas, atendendo e de boa vontade cumpria. Ele sabia que o João era um homem de Deus, era um homem justo, mas ele não gostou daquela pregação, daquela palavra do João, que 11 vezes você já testificou que aquele homem de Deus, ele já orou por você, você já ficou curado. Você já recebeu até uma bênção através da oração daquele pregador, daquela pregadora. Mas só que um dia ele deu uma mensagem, deu uma palavra que feriu os seus interesses. E você ficou chateado. E você mandou prendê-lo também, não assim como Herodes, no caso. Mas você prendeu ele no seu coração, já não quer mais saber dele. Mesmo sabendo que ele tem boas palavras, tem bons estudos, bons ensinamentos, você se fechou completamente. Perdeu. Era Herodes, rei da Judéia, não importa. Eu tenho dito que às vezes a amizade atrapalha. Por favor, não me leve a mão, nem me ache uma pessoa antissocial, antipático. Não, por favor, com todo temor a Deus. Às vezes, nós não podemos esquecer o relacionamento pastor e ovelha. Claro que tem que ser amigo. Mas cuidado para a amizade não ultrapassar, entenda bem, o altar. Como assim? Imagine que você é muito meu amigo. Eu falei do exemplo do pastor Gabriel, né? Falar do pastor Giovanni está ali. Giovanni é casado, e o Giovanni põe lá na internet. Manda para mim
está casando com a Mariazinha. E o parabéns, Giovanni, que Deus abençoe você nessa nova caminhada. Eu tenho que chegar e dizer, Giovanni, você perdeu o juízo? Você quer para o inferno? A Bíblia diz que é marido de uma só mulher. Não importa que é o Giovanni, um grande amigo, um homem muito rico na igreja, um homem que dá grandes dízimos na igreja, que dá boas ofertas na igreja. Eu não posso deixar de pregar a palavra. Era Herodes, rei da Judéia, mas o João não podia se calar diante daquela impiedade, diante daquela iniquidade. Ele não podia se calar, ele tinha que pregar a palavra. A mesma coisa somos nós. Nós não podemos escolher a pregação. Imagina que eu vou pregar na hora do irmão, puxa, esse irmão, se ele se sentir ofendido, puxa, se ele está aí na igreja, vai ser um bate, financeiro tremendo. Não posso. Eu não sou pregador, então eu sou um mercenário. Verdade. Eu sou um mercenário. Eu não seria um pregador nunca. Então nós não podemos deixar de pregar aquilo que Deus tem colocado. E você nunca deve se sentir ofendido se a palavra foi contra os seus interesses. Nós vamos aqui no Marcos, na frente, no capítulo 10. A história do jovem rico, todo mundo conhece, pelo menos a maioria conhece. Tem sempre 29, né? Marcos capítulo 10, versículo 17. Marcos capítulo 10, versículo 17. Diz assim: e pondo-se a caminho, correu para ele um homem, o qual se ajoelhou diante dele e lhe perguntou: bom mestre, paradinha aqui. Desculpa a expressão, cuidado com a vacilação. Ô irmão, eu gosto muito de você, eu vejo uma luz muito forte em você. Ô irmã, eu vejo uma luz muito forte em você. Isso é Jesus, ele é muito bom. Ô pastor Jaime, eu gosto muito das suas pregações. Você prega muito bem. Ou você ora, não sei o quê. Coloca o pé atrás. Um dia não muda a glória de Deus. Irmão, Deus que é bom. Deus que é misericordioso. Ele usou até uma mula, pode usar o Jaime também. Nunca roube. E o que ele perguntou? O que faço para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse primeiro: por que me chamas bom? Porque ele não aceitou aquele louvor, não aceitou aquela adoração, não aceitou aquele elogio, passou para Deus. Ninguém é bom senão um que é Deus. Tu sabes os mandamentos: não adulterarás, não matarás, não furtarás, não dirás falsos testemunhos, não defraudarás alguém, honra teu pai e a tua mãe. Ele, porém, respondendo, lhe disse: mestre, tudo isso guardei desde a minha mocidade. Se alegrou com a mensagem. Ó Senhor, que bom! Tudo isso eu guardo desde a minha mocidade. Jesus deixou o principal para depois. Ele inverteu aqui. Por quê? Porque Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2 só. Primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar o próximo como a ti mesmo. Primeiro, Jesus falou só do amor ao próximo. Não mate, não defraude, não diga falso testemunho, honra teu pai, a tua mãe. Senhor, isso eu guardo. Agora tem o principal. Qual é o principal? A Bíblia me diz, Jesus olhando para ele, o amor, e disse-lhe: falta-te uma coisa, vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu, e vem e segue. Mas ele, contrariado com essa palavra, que às vezes nós ficamos contrariados com a palavra, nós ficamos chateados com a palavra. Aquela palavra que nós ouvimos não era para ouvir aquela palavra. Você chega e diz assim: por que eu fui naquele culto? Por que eu ouvi aquela pregação? Por que eu ouvi aquela mensagem? Você não podia ouvir isso, porque aquilo ali mostrou alguma coisa que está errado na sua vida. É errado ter riquezas? Não, mas talvez para ele fosse o amor que ele tinha às riquezas. Tanto que ele reconheceu que Jesus era bom, mas agora não era tão bom. Ele, contrariado com essa palavra, retirou-se, porque possuía muitas propriedades. Bobo. Poderia ser apenas um teste. Estão lembrados que já estudamos do Abraão? Deus pediu um filho e Deus matou o filho dele. Foi apenas uma prova, apenas um teste. Poderia ser um teste. E que ainda que fosse, o Senhor saberia recompensar. Olha o versículo 28. E Pedro começou a dizer: eis que nós tudo deixamos e seguimos. Senhor, nós deixamos tudo. Você sabe que eu não era rico não, mas eu tinha um barco de pesca. Eu sabe que uma vez o Senhor usou o meu barco, né? Lembra lá de Lucas 5, o barco da pesca maravilhosa? O Senhor usou o meu barco. O Senhor usou o meu barquinho. Mas deixei aquele barco, deixei tudo, e estou
te seguimos, estamos agora contigo. Jesus responde para ele, e Jesus respondendo disse, em verdade vos digo que ninguém é que tenha deixado casa, ou irmãos, ou irmãs, ou pai, ou mãe, ou mulher, ou filhos, ou campos, por amor de mim e do Evangelho, que não receba o quê? 100 vezes tanto já neste tempo. Você ouviu aquele pregador Jesus? Ah, eu ouvi, até gostei dele, é bom o pregador, mas só que ele falou uma coisa que eu não gostei. Como às vezes também. Por que você não vai naquela igreja? Deixou de ir. Não, eu gosto até de ir lá, mas tem uma coisa que eu não concordo. Não é bem assim. É alguma palavra que falou ao seu coração. Tem alguma coisa que não bate, que não bateu. Mas o que foi? Ah, eu tenho muitas propriedades, ele mandou vender, dar para os pais, eu não posso fazer isso. Rapaz, você não sabe que você perdeu o quê? Ele disse que se alguém perder alguma coisa por amor dele do Evangelho, vai ganhar 100 vezes mais. Você perdeu o maior investimento da sua vida. E às vezes a pessoa perde. Não estou falando isso, entenda, para depois passar sacola de oferta. Tem pessoas assim, puxa, antes não tivesse. Logo hoje que o pastor foi fazer esse propósito, aquele propósito é para você, vai te abençoar. Deus não quer despir você, Deus quer vestir você. Ele disse, minha prata, meu, é o ouro. Não está pedindo sacrifício teu. Ele disse, minha prata, meu é ouro. Não está pedindo teu. Pelo contrário, está tudo para você. Porque cada vez que você perde por amor dele do Evangelho, você vai ser recompensado. E às vezes a pessoa não entende. Tem quantas pessoas, até na hora da oferta, você já ouviu dizer, pastor missionário, eu gostava muito do programa, quando chegar na hora do patrocinador, eu não mudava o canal. Não gostava daquilo. E a pessoa não entendia que Deus não queria tirar nada dela. Deus não queria tirar nada daquela pessoa. Pelo contrário, Deus queria multiplicar o que ela tem. E ela não entendia isso. Como às vezes nós não entendemos. Quantas pessoas ficam chateadas na hora da doação? E quantas pessoas, às vezes, não trazem outra igreja? Não, amigo, deixa o Espírito Santo convencer. Eu também não gostava. Aí Jesus está aqui no nosso meio, sabe que é verdade. Mas vem quando eu lá em casa e quebrei tudo dentro de casa. Não era de Cristo ainda. Minha mãe já ia à igreja, morava num bairro chamado Teodoro. Eu vi, senhora Teresa, o que é isso aqui? Aí ela disse, o que ele disse? A gente dá o que quiser lá na igreja. A coitadinha querendo, né? Amenizar a coisa. E eu fiquei bravo, não sei o quê. E pior que eu fiquei bravo, porque eu não dava nada em casa. Mas até que eu quando tirava. Na época eu estava no alcoolismo, eu não fiquei bravo de quê? Não era nada meu que ela dava do dela mesmo, dela dava, e eu ficava zangado. Aquilo, mas vim para a igreja, Deus foi trabalhando comigo, e hoje estou aqui. Eu falo pelo dízimo, e sei que a grande bênção que é o dízimo, e às vezes você não traz uma pessoa na igreja, porque ela vai ficar zangada, nada disso, deixa que Deus vai trabalhar com ela. O próprio Espírito Santo que nos convenceu, vai convencer aquela pessoa também. Então, o que estamos vendo até agora? Que às vezes nós perdemos algo por amor do Evangelho. Mas não fique com medo de perder, que Deus vai recompensar. Agora eu vou para a parte principal de hoje. Primeiro livro de Reis, capítulo 13. Primeiro Reis, capítulo 13. Primeiro Reis, capítulo 13. É o 11º livro da Bíblia, você pode contar. Do Gênesis até 1 Reis é o 11º livro. Gênesis, Êxodo, Levítico, Números, Deuteronômio, Josué, Juízes, Ruth, 1º e 2º Samuel, 1 Reis. 13. Eis que por ordem do Senhor, um homem de Deus veio de Judá a Betel. E Jeroboão estava junto ao altar para queimar incenso. E clamou contra o altar com a voz do Senhor e disse, altar, assim diz o Senhor. Eis que um filho nascerá à casa de Davi, cujo nome será Josias, o qual sacrificará sobre ti os sacerdotes dos altos, que queimam sobre ti incenso, e ossos de homens se queimarão sobre ti. Por que ele fez isso? Porque aquele altar era um altar profano. O Jeroboão foi o primeiro rei de Israel do reino dividido. O primeiro rei foi Davi, o segundo foi Saul, o primeiro foi Saul, perdão, o segundo Davi, o terceiro Salomão e o quarto foi Roboão. Nos dias de Roboão, o reino foi dividido. Por quê? O Roboão não preparou o seu coração para buscar a Deus. Aí ele deixou a lei de Deus. Deus permitiu, então, o reino ser dividido. O revoltoso, entenda bem, Jeroboão, ficou com 10 tribos.
E o Jeroboão recebeu uma direção de Deus. Jeroboão, se você andar nos meus estatutos como meu servo Davi, assim como eu fui com Davi, eu serei contigo, vou te abençoar também. Mas ele não acreditou, porque quando chegava o período de festas, o povo ia para Jerusalém adorar. Festa do tabernáculo, festa das primícias, festa da Páscoa. Então o povo, em vez de ficar na sua cidade, todos iam para Jerusalém, que era do sul. Você ficou com o Roboão. Aí eles a qualquer hora, o povo passa para o lado de Roboão e eu vou perder o meu reino. Então ele mandou fundir 2 bezerros de ouro, colocou em Dan, outro Betel. Ponto estratégico, fronteiras. Israelitas, por que subirem a Jerusalém? Aqui estão os deuses que os tiraram do Egito. E o povo se corrompia com aquela idolatria. Deus então deu uma ordem, o homem de Deus saiu lá de Belém de Judá e foi lá profetizar, falar contra o altar. Importante, a palavra de Deus não é contra o homem, é contra o erro do homem. É que sempre o evangélico diz, porque ele diz, Deus ama o pecador, mas odeia. Deus ama o adúltero, mas odeia o adultério. Deus ama o homossexual, mas odeia o homossexualismo. Deus ama o homicida, mas odeia o homicídio. Então as pessoas não entendem quando nós pregamos e nos taxam de pessoas preconceituosas, nada disso. A palavra não é contra a pessoa. Repare no versículo 2. E clamou contra o altar. Não clamou contra Jeroboão, contra o que o Jeroboão estava fazendo. No versículo 3, e deu naquele mesmo dia um sinal, dizendo, eis que este é o sinal que o Senhor falou. Eis que o altar se fenderá e a cinza que nele está se derramará. Sucedeu, pois, que ouvindo o rei a palavra do homem de Deus, que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão sobre o altar, dizendo, pecai nele. Então o que acontece? Pessoas estendem a mão contra o homem de Deus. Eu não gosto dessa mensagem, eu não gosto desse pregador. Mas por quê? Porque a palavra falou com ele. E a palavra mostrou que o que ele está fazendo é errado. E a pessoa não aceita. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas. Quer dizer, a luz veio, a luz é a palavra veio e os homens preferem ficar com as trevas, quer dizer, estão dominados pelas suas próprias concupiscências, pelos seus desejos desenfreados. Mas a mão se estendera contra ele e se secou. Maldição sem causa não se contém, está ficando seco financeiramente, seco fisicamente, e não a podia tornar a trazer a si. E o altar se fendeu, e a cinza se derramou do altar, segundo o sinal que o homem de Deus apontara pela palavra do Senhor. Então respondeu o rei e disse ao homem de Deus, ora a face do Senhor, teu Deus, e roga por mim, para que a minha mão se me restitua. Então o homem de Deus orou a face do Senhor, e a mão do rei se restituiu e ficou como dante. Isso é uma coisa bonita. Ainda que a pessoa tenha se levantado contra você, se ela te pedir oração, ore. Se ela estiver precisando de ajuda, ajude. A Bíblia diz, amai os vossos inimigos. Nós temos que fazer isso. Mesmo que a pessoa tenha feito algum mal para nós, se ela estiver precisando de ajuda, ore por ela. E é bonito você ver que Deus respondeu a sua oração. E Deus respondeu. E diz assim, e o rei disse ao homem de Deus, vem comigo à minha casa e conforta-te, e dar-te-ei um presente. Porém o homem de Deus disse ao rei, ainda que me desse metade da tua casa, não iria contigo. Nem comeria pão, nem beberia água neste lugar, porque assim me ordenou o Senhor pela sua palavra, dizendo, não comerás pão, nem beberás água, e não voltarás pelo caminho por onde foste. E foi por outro caminho, e não voltou pelo caminho por onde viera a Betel. Que lição para nós. Não se venda por nada. Você tem a palavra de Deus, ainda que a coisa seja boa para você, ainda que a coisa seja aprazível, não aceite. Não aceite. Ainda que a pessoa, se é contra a palavra, se não é contra a palavra, é uma coisa. Se é contra a palavra, não aceite. Nós vamos chegar à parte principal que eu vibrei com esse entendimento. E morava em Betel um profeta velho. E vieram seus filhos e contaram-lhe tudo que o homem de Deus fizera aquele dia em Betel. E as palavras que disseram ao rei. E disse seu pai, por que caminho se foi? E viram seus filhos o caminho por onde fora o homem de Deus que viera de Judá. Então disse a seus filhos, albardai-me o jumento. E albardai-lhe o jumento. E o montou. E foi-se após o homem de Deus. E o achou assentado debaixo de um carvalho. E disse, és tu o homem de Deus que veio de Judá? E ele disse, eu sou. Então ele disse, vem comigo à minha casa e come pão.
Porém ele disse, não posso voltar contigo, nem entrarei contigo, nem tampouco comerei pão, nem beberei água contigo neste lugar, porque me foi mandado pela palavra do Senhor, ali nem comerás pão, nem beberás água, nem tornarás a ir pelo caminho por que foste. Esse é o nosso entendimento. Um amigo uma vez me contou, falou comigo, ele disse, pastor Jaime, ele até de Portugal, ele estava passando dias aqui, ficou na obra, e ele de lá tem uns costumes e cultura, e ele falou assim, pastor Jaime, eu gosto de um vinho, mas eu não bebo porque a palavra não deixa. Que é isso, pastor? É verdade. É assim, eu gosto também daquilo, não faço porque a palavra... Alguém te convida para o pecado e diz, rapaz, até que eu queria mais essa palavra. Você entende? O homem é convidado por uma mulher estranha. Vem comigo. Até que querer, eu quero, né? Mas essa palavra, irmão, você ainda não está convertido. Jesus um dia disse, eu e o Pai somos um. É verdade. Eu vou voltar aqui já. Veja isso, o que ele fala. João 14:10. Ih, meu irmão, isso é muito profundo para nós. Isso está até fora do meu esboço, mas vou dar para você. Ele assim, na verdade, na vontade do motivo, que aquele, que é versículo 10, perdão, não creio tudo que estou no Pai e que o Pai está em mim, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. Quer dizer, quando a palavra está em nós, o Pai está em nós, nós somos um só com o Pai. É isso aqui que é o importante. Mas o que você quer passar para nós? É muita coisa. Quando a palavra já está em você, você não diz, olha, as palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo. A palavra não estava nele, ele não fazia por causa da palavra. A mesma coisa pode estar passando com alguém. Não, eu não faço porque a palavra não deixa. Porque se a palavra deixasse, eu faria. Quer dizer, é desejo desenfreado, é a sua concupiscência. Deu para entender isso? Agora veja o que o apóstolo Paulo fala no capítulo 2 de Gálatas, versículo 20. Gálatas, você está aí em João, Atos, Romanos, Coríntios, Gálatas 2:20. Gálatas 2, esse versículo novo. Só citei, mas não li não, tá? Olha o que ele diz. Já estou crucificado com Cristo. E vivo, não mais eu, mas Cristo que vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo. Mas nós temos que chegar a esse ponto, não sou eu, mas quem viu. Então, eu não faço por causa da palavra, porque se não fosse eu faria. Eu só não quebro a cara daquele cara por causa da palavra, porque senão eu quebraria. Cristo não vive em você. Você e a palavra ainda não são. Ela ainda está separada de você. Você sabe o que ela diz, você sabe o que está escrito, você sabe o que Deus fala e você não faz. Olha, querer comer o pão, eu quero. Querer beber água, eu quero. Mas não posso, por causa da palavra. Você entende? A palavra não deixa. Se a palavra deixasse, eu comeria esse pão, beberia essa água. Não faz aquilo porque a palavra não está certo. Porque a palavra tem que estar em você. De uma tal maneira que você falará como Cristo. As palavras que eu vos digo não as digo de mim mesmo. O Pai que está em mim é quem faz as obras. Então, ele mostrava como muita gente. Mas nós temos que entender que ele estava antes do Calvário. E muita gente está na igreja, mas a palavra não entrou. Então a palavra está ao seu lado. A palavra está com ele, mas não está nele. Quando a palavra está nele é diferente. A palavra quando está na pessoa é diferente. Não, eu só não faço isso por causa da palavra. Né? Como eu disse, a mulher chega lá, a mulher bonita, chega para o homem, vem, vamos sair comigo. Ah, quero, eu não posso. Por quê? Por causa da palavra. Eu posso fazer isso, verdade? Eu não posso. Não, meu irmão, não é por causa da palavra. É, mas quando ela está em você, você automaticamente está amarrado. Eu sou morto para o pecado. Você vive a palavra, você ama a palavra, você respeita a palavra.
Mas, nós falamos lá no início, tem gente procurando doutores, pregadores, conforme a sua própria concupiscência. Você vai encontrar. Você vai encontrar religião, vai ter 4 mulheres. Se a palavra não estiver, você vai acabar indo. Você vai tomar uma pinga, você vai encontrar religião que toma pinga. Verdade? Você vai encontrar. Então você vai encontrar conforme você quiser. Agora, se você quer a sã doutrina, o seu professor não sou eu. O seu professor não é nenhum pregador, é o Espírito Santo. Ele vai te guiar, ele vai testificar o seu coração, ele falará ao seu coração. E nós não aceitamos. Tem um homem que está gostando de homem, uma mulher gostando de mulher, não me chame de homofóbico, ou o que for. Não. Mas você vai encontrar a igreja até mesmo, que dirá que não tem problema. Conforme você gostar, né? Doutrinas conforme as suas próprias convicções. Eu quero comer esse pão. Eu quero no contra da palavra. Cristo está vivendo em você. O Pedro, o grande Pedro, um dia Jesus falou para ele, depois da ressurreição, quando você se converter, ele não era convertido ainda. Por isso que ele era cheio de altos e baixos. Não, crucificar em Cristo, amar Cristo, respeitar a Cristo e viver essa palavra. Vamos voltar lá no homem? Ah, rapaz, eu queria tanto comer esse pão, beber essa água, mas essa palavra não deixa. Ah, se eu pudesse. A palavra não deixa. Ele está dizendo aqui, ele disse, eu queria voltar, mas não posso. Aí ele diz também, eu sou profeta, como eu estou, versículo 18. E um anjo me falou pela palavra, dizendo, faz eu voltar contigo à tua casa, para que coma pão e beba água. Olha aí. O que ele trouxe? Uma doutrina, um ensinamento conforme a sua própria. Ele queria, mas ele sabia que a palavra condenava. Ele queria, mas sabia que a palavra não deixava. Mas agora, o homem está dizendo, não, a palavra deixa assim. Que isso? Como é que a palavra deixa? Um anjo me falou, eu tive uma visão de um anjo, e ele falou que você pode comer. Agora sim. E quando eu uma pregação, agora sim. Agora encontrei a igreja do meu gosto, da minha preferência. A igreja que pensa como eu penso. Coitado de você. Conta, porque aqui nós temos a revelação, mas pensa no profeta que não tinha. E diz assim, porém, entre parênteses lá, mentiu. Estava mentindo. E nós conhecemos o final. Ele voltou, comeu o pão, bebeu a água, quando saiu dali, o leão pegou e o matou. Ah, amado, não faça isso, não saia, ame a palavra, respeite a palavra. Como é que eu consigo fazer isso? Vamos voltar lá em Gálatas, você teve lá hoje, não esteve? No capítulo 5, no versículo 24, depois que o Paulo fala dos frutos do Espírito. De Gálatas. E Paulo fala assim, e os que são de Cristo crucificaram a carne com o quê? Suas paixões e concupiscências. Se vivemos no Espírito, andemos também no Espírito. Porque se eu não estou no Espírito, aí a carne fala, querer eu quero, mas a palavra proíbe. Estou na carne ainda. Eu não crucifiquei a carne ainda. Eu não crucifiquei. Querer eu quero, mas não posso. Por quê? Por causa da palavra. Ela não deixa. A palavra não está em mim ainda. Eu estou com a palavra, mas ela não está em mim. Quando ela está em mim, eu estou no Espírito. Então, eu não preciso ficar argumentando ou respondendo. Não. Não. A igreja precisa acordar para isso. Vamos para Romanos 8, versículo 5. Você lembra aquele negócio? O missionário fala do chouriço? Quem gostava de primeiro, quando ele viu, falava, não, agora ele não chega lá, passa na feira, vê o chouriço. Oh, que vontade de comer esse chouriço. Mas não posso, porque a palavra não deixa. Querer eu quero, mas não deixa, a palavra não deixa. Né? Não, Paulo diz, porque são segundo a carne, inclinam-se para
as coisas da carne, mas os que são do Espírito para as coisas do Espírito, porque a inclinação da carne mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Você que quer escolher, o que você quer? Vida e paz ou quer morte? Não, vida e paz. Então, ande no Espírito. Como é que anda? Ande com a palavra. Na palavra. De acordo com ela em você. Você não vai nem questionar. Eu não falo que é paz. Não. Você vive em Cristo, na palavra, dentro dele, com ele em você. Agora o versículo que eu queria falar. Porque a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Uma hora dessa não. Enquanto você está procurando o que é que está te agradar, não, eu vou amar a palavra, eu vou respeitar a palavra. Volta onde nós começamos, quem lembra, pessoal? 2 a Timóteo, capítulo 4, versículo 3. Então ele diz, porque virá tempo que não sofrerão a sã doutrina, mas tendo comichão nos ouvidos, amontoarão para si doutores conforme as suas próprias. Tem a pessoa que está com um desejo desenfreado na sua vida íntima. Porquanto, se isso pode, se não pode, você vai encontrar pecador dizendo que pode, que você quer ouvir isso. O pastor fulano de tal, ele não é meu pastor. A ovelha ouve, eu gosto do seu pastor. Eu estou nesse ministério, eu vou ouvir o quê? Porque Deus está dando esse ministério. Mas se você quiser, você vai encontrar pregador, intensamente, que tudo pode. Você vai encontrar. Você vai até compartilhar, vai encontrar nas redes sociais. Então, hoje, qualquer notícia espalha rápido, né? Fulano diz que pode. E é um grande pregador, um grande homem de Deus. E você encontrou pregador segundo a sua própria jovem. Quantas vezes o jovem está procurando o seu alto prazer? Falei numa linguagem alta. Você vai encontrar pregador que diz pode. A Bíblia mostra que não. Que a vida íntima não foi feita para uma pessoa, foi feita para duas. Então a vida íntima não é para uma pessoa. Falei numa linguagem alta que dá para entender. Resposta de Deus para você, rapaz. A vida íntima não é para uma pessoa, é para duas, para uma realizar a outra. Entendeu isso? Agora, se você quiser, você vai encontrar pregador que diz que o Senhor fale mais contigo. Feche os olhos. Pai, obrigado pela palavra. Jesus, quantas pessoas estão assim? Estão em dúvida. Eu posso? Eu não posso. Por quê? Jesus, o Senhor falou de uma maneira tão especial. Acorda a pessoa que dorme. Desperta a pessoa que está tão longe de ti, Pai. Procurando só satisfazer o desejo da carne. Quando ele ia dizer, Deus, eu quero ser agradável a ti, Deus. E vou crucificar a carne com a paixão, Deus. E vou aprender a andar no Espírito, Pai. Muita gente está andando com a palavra. Tinha que andar na palavra, Pai. Ajuda-nos, Pai. Pai, de uma tal maneira que vamos respirar a Tua presença. De uma tal maneira que o Senhor se alegrará, Deus, da nossa vida. O Senhor se alegrará muito, Deus, muito do nosso Deus. Como naquele dia o Senhor Jesus ouviu. Este é o meu filho amado, em quem me compraz. Ajuda-nos a Te agradar, Deus. Ajuda-nos a andar no Espírito. Ajuda-nos a vencer a carne com as suas concupiscências, com as suas paixões. Deus, quantas pessoas não partiram para a briga. Ainda estão, meu Deus, tomadas por um ódio, por uma revolta muito grande. E não partiram para a agressão física, porque conhecem a Tua palavra. Mas isso não poderia acontecer. A pessoa deveria estar tão tomada pela Tua palavra que nenhum sentimento de revolta, de ódio, aconteceria, Deus. Como aquela está, meu Deus, queimando de paixão, Senhor, errada. Quando diz, só não faço porque a palavra não permite. Ajuda essa pessoa a estar no caminho, Pai. Pai, que o Senhor possa falar de uma maneira especial. Quando nós orarmos hoje, Jesus, eu vou ver essa pessoa voltar a vencer. A pessoa que tem vivido a base de remédio, tranquilizante, receberá a cura divina. A pessoa que está com uma amarração nos estudos, na vida acadêmica, Deus, se liberta.
voltar a ter as boas notas. O vendedor que já não consegue mais vender, voltar a vender. A pessoa que já não tinha mais alegria com o seu cônjuge, voltar a ter alegria verdadeira. Ah, Jesus, dentro da santidade. Oh, jovem viver a mocidade, Deus, fugindo das paixões, ó Deus, e agradando ao Senhor. E o Senhor então saberá recompensar com a pessoa certa ao lado dele, ao lado dela. Muito obrigado, Pai. Que a bênção do Senhor, que enriquece, não acrescentadores, tome conta de todos nessa igreja. Dos milhares e milhares que estão pela TV, pela rádio, pela internet nessa hora. Levante as suas mãos. O Senhor te abençoe com todas as bênçãos, meu irmão. O Senhor supra cada uma das suas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Todos digam assim seja. Amém. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Daqui a pouco nós vamos orar. Que Deus abençoe hoje. Nós estamos com os 4 homens da fornalha. Está eu, o Fernandes, o pastor Gabriel, pastor Fernandes, pastor Gabriel, pastor Fabiano está no outro comigo. Mas quem aí não, nenhum não. O Senhor está nos 4. Né? Nós vamos orar aqui firme, Deus está operando. E hoje é o dia da vitória, tá bom? Como eu falei, não é só dar a volta, já demos a volta da vitória aqui. Agora você tem que voltar a vencer, voltar a testemunhar, voltar a ficar no azul. Tem gente que só está no vermelho, não é verdade? Voltar a ser alegre, feliz, e só fica deprimido. Por quê? Porque eu estou na igreja agora. Agora eu quero você ser alegre. Amigo, eu só estou vendo você não é mais alegre. Você está diferente. É porque eu estou na igreja agora. Agora é que você tem que ser alegre. Agora é que você tem que ser feliz. Você não fala mais com seus amigos, por quê? Porque eu estou me santificando. Você está ficando doido, rapaz. Está ficando maluco, está ficando fanático. Você tem que voltar para a vida, ter alegria. Quando alguém perguntar qual é a sua alegria aí, porque você está muito mais alegre do que hoje, porque é a verdadeira alegria que é Jesus Cristo. Amém? Deixa eu falar dos patrocinadores, que são as pessoas que hoje em dia a pessoa se inscrever também. Gente que está há muito tempo ouvindo a voz de Deus, não se inscreve. Hoje é o seu dia. Tem que estar lá, depois falando do dia da oferta. Aqui você preenche nome, endereço completo, destaca a parte de cima, você fica com o boleto, ele não tem data de vencimento, o valor não está impresso aqui, se é 100, se é 200, se é 500, se é 100, se é mais leve.